Olá, olha só, tem uma nova lei bem importante que foi sancionada no Brasil e que muda bastante coisa para quem é consumidor de serviços financeiros. A ideia aqui hoje é a gente destrinchar essa lei para entender o que ela significa na prática. Para começar, vamos pensar numa situação que, olha, talvez muita gente conheça bem. Às vezes, lidar com banco, com crédito, parece tudo tão complicado, né? Cheio de regras que a gente não entende direito e que acabam deixando a gente com aquela sensação de que não temos muito controle sobre o nosso próprio dinheiro. Bom, mas a boa notícia é que esse cenário está prestes a mudar. Essa nova legislação, a Lei 15.252, foi criada justamente para atacar esses pontos, sabe? Ela estabelece 4 direitos que são, assim, fundamentais. Então, bora lá entender direitinho o que são eles? Então, o que a gente tem aqui são os 4 pilares dessa nova lei. Pensa neles como se fosse um novo kit de ferramentas financeiras que todo consumidor agora tem à disposição. Liberdade para o salário, um jeito mais esperto de pagar empréstimos, o fim das surpresas nas letras miúdas e uma nova opção para conseguir juros menores. Vamos começar pelo primeiro ponto, a liberdade para o seu salário. A gente vai falar sobre aquela situação de ter o salário preso a um banco específico, sabe? Uma coisa que acaba limitando bastante as escolhas de qualquer pessoa. E é aqui que entra a portabilidade salarial automática. É um direito novo que está lá no artigo 4º da lei. E o que ele faz? Ele dá a liberdade para qualquer um receber o seu salário, a aposentadoria ou qualquer benefício parecido na conta que quiser, no banco que quiser. E o melhor, de forma automática, sem aquela complicação toda. E o mais legal é que o processo foi pensado para ser bem simples mesmo. Está lá nos artigos 4º e 5º. Funciona assim, o próprio consumidor pede a portabilidade direto pelos canais digitais do banco que ele escolheu. Aí, com a autorização dele, claro, os bancos trocam as informações de forma segura. E pronto, o dinheiro já começa a cair automaticamente na conta nova. Simples assim. Certo, vamos agora para a segunda grande novidade. Ela também tem a ver com liberdade financeira, mas dessa vez o foco é na hora de administrar empréstimos e dívidas. A lei cria uma coisa chamada débito automático entre instituições. O que é isso? Está explicado lá no artigo 7º. Basicamente, é o direito de autorizar que a parcela de um empréstimo seja debitada automaticamente de uma conta, mesmo que essa conta seja de um banco diferente daquele onde o empréstimo foi feito. É uma integração que não existia antes. E olha, na prática, a diferença que isso faz é gigantesca. Pensa só, acabou aquela história de ter que fazer transferência manual todo santo mês. E com isso, acaba também o risco de esquecer de pagar e ter que arcar com multa e juros por atraso. Agora, é só configurar uma vez e o sistema faz o resto. É uma autorização única para cada empréstimo, bem mais simples e direto ao ponto. Beleza, vamos para o terceiro superpoder desse novo kit. Esse aqui ataca uma fonte de dor de cabeça que é clássica para muita gente. As famosas letras miúdas e aquelas mudanças surpresa nas regras de produtos de crédito como cartão e cheque especial. O ponto central aqui, que vem dos artigos 12 e 14, é a transparência. A lei basicamente obriga os bancos a serem muito mais claros. Isso significa que agora é um direito do consumidor receber todas as informações de bandeja, custos totais, taxas de juros, avisos sobre o rotativo, tudo para ajudar a tomar decisões melhores sem cair em ciladas. E nada de aumento de limite sem a pessoa pedir, hein? A publicidade também vai ter que ser mais responsável. E tem um detalhe super importante que vem do artigo 13, esse número aí, 30. 30 dias. Esse é o prazo mínimo de antecedência que as instituições financeiras precisam dar antes de aumentar qualquer taxa de juros, por exemplo, no cartão de crédito. Isso dá um fôlego, um tempo para a pessoa se planejar, procurar outra opção ou até mesmo cancelar o contrato se não concordar. Chegamos na nossa quarta e última ferramenta. Essa aqui é uma nova opção de crédito. Mas atenção, ela vem com uma contrapartida importante. É uma espécie de troca. E é fundamental entender os dois lados da moeda. O artigo 15 da lei fala sobre isso. Ele cria uma modalidade de crédito especial. A grande vantagem, o consumidor tem direito a um desconto, ou seja, juros mais baixos do que em outros tipos de crédito parecidos. Mas, para ter acesso a essa vantagem, ele abre mão de algumas coisas, dando certas facilidades para o credor. E o artigo 16 detalha exatamente como é essa troca. De um lado, o benefício para o consumidor é bem claro, juros reduzidos, crédito mais barato. Do outro lado, o credor ganha algumas prerrogativas se a dívida não for paga. Por exemplo, os avisos judiciais podem ser enviados por e-mail, a penhora de bens fica mais fácil e um ponto super importante, a autorização de débito em conta se torna irrevogável, ou seja, não dá para cancelar até a dívida ser toda paga.
Mas isso é crucial. Ninguém entra nessa modalidade por acidente. Para ter acesso a esse crédito especial, o consumidor precisa assinar um contrato à parte, um documento específico para isso. A ideia é garantir que a pessoa esteja totalmente ciente da troca que está fazendo, que entenda as condições antes de dar o seu ok. Então, para a gente amarrar tudo, esse é um novo pacote de ferramentas financeiras. Basicamente, temos mais liberdade para decidir onde receber o salário, pagamentos mais inteligentes e automatizados para empréstimos, muito mais clareza e menos surpresas com taxas e juros, e, por fim, uma nova opção de crédito com juros mais baixos, mas que exige atenção às contrapartidas. Não há dúvida de que essa legislação é um marco, uma mudança bem significativa. A grande questão que fica agora é como essas novas ferramentas vão ser de fato utilizadas no dia a dia e, mais a fundo, qual vai ser o impacto disso tudo na relação que os brasileiros têm com o dinheiro a longo prazo.